O que a gente vai fazer hoje é continuar apresentando essa formulação axiomática da termodinâmica. A gente viu na aula passada os enunciados desses postulados e a gente vai, a partir de agora, construir então ou reconstruir aqueles resultados que a gente já conhece da termodinâmica a partir desse pequeno conjunto de postulados. Então, só para a gente contextualizar, vamos revisar qual é o conteúdo desses postulados, né? Então, o primeiro deles nos garantia, né, ou assumia que os sistemas termodinâmicos, aqueles sistemas grandes, sistemas macroscópicos, compostos de um número expressivo de componentes, né, de átomos, de moléculas, eles atingem estados específicos, chamados estados de equilíbrio, nos quais as quantidades termodinâmicas observáveis, né, os observáveis da teoria, eles não dependem mais do tempo. É um regime dito estacionário, permanente, assintótico ou de equilíbrio. A gente discutiu lá na primeira aula, não necessariamente um estado estacionário vai ser um estado de equilíbrio, mas todo estado de equilíbrio vai ser estacionário. Então, para nós, a gente está simplificando a nossa vida, então, para nós, o conceito mais simples de estado estacionário é aquele no qual as variáveis termodinâmicas são independentes do tempo. Quando o sistema está num desses estados de equilíbrio, a gente verifica uma redução no número de graus de liberdade desse sistema. Um sistema, do ponto de vista microscópico, ele tem um conjunto enorme de graus de liberdade. Cada molécula, cada átomo pode assumir 3 valores, né, que caracterizam a sua posição e 3 valores que caracterizam a sua velocidade em cada instante de tempo. Considerando que são da ordem de 10 na 23 moléculas envolvidas e que, por exemplo, no caso mais simples, o gás ideal, essas moléculas estão se movimentando de forma independente uma da outra, a gente precisaria de uma lista enorme de dados, de informação, então, para caracterizar esses estados. Quando um sistema desses, enorme do ponto de vista de número de componentes, atinge o estado de equilíbrio, é possível fazer uma descrição no nível macroscópico usando um conjunto muito mais reduzido de variáveis. Então, para um gás, para um fluido, pressão, volume e temperatura, em geral, são suficientes para caracterizar. Não preciso, por exemplo, uma densidade que em cada ponto do meu fluido vai assumir valores diferentes. Tá? Então, a descrição de um sistema termodinâmico, ela passa a ser simples, porque necessita de um pequeno número de variáveis. Não é qualquer variável que a gente está assumindo aqui, são essas variáveis ditas extensivas, ou seja, aquelas que escalam, que crescem, que dependem linearmente do tamanho do sistema. Tamanho medido em número de mols, número de moléculas. Se eu dobro o número de moléculas num sistema, aquelas quantidades que vão dobrar de valor, elas vão ser extensivas. As que não forem vão ser intensivas, que são as que a gente vai introduzir e discutir, e começar a discussão hoje. Tá? Então, a partir do momento que a gente assume a existência desses estados de equilíbrio, onde os sistemas termodinâmicos vão ser encontrados, então é para esses estados que as leis da termodinâmica vão valer, a gente agora precisa descrever esses estados. Tá? Então, esse é o conteúdo do postulado 2. Existe uma função desse pequeno número de variáveis extensivas do problema, que é o que a gente chama de entropia, e essa função ela vai conter toda a informação termodinâmica daquele sistema.
toda a termodinâmica daquele sistema vai ser obtida a partir dessa relação, chamada de relação fundamental. E o que o postulado 2 nos dá é um critério para decidir qual vai ser o estado de equilíbrio que o sistema vai estacionar, né, quando alguma perturbação for feita sobre ele. A perturbação pode ser uma mudança da natureza de uma parede, a remoção de uma parede, a remoção de algum vínculo que mantinha o sistema no estado que ele estava. Se as paredes fossem adiabáticas, elas impediam a passagem de calor. No momento que eu troco a parede adiabática para uma diatérmica, eu eliminei aquela restrição, eu eliminei aquele vínculo de energia constante, né, do ponto de vista de calor. Uma parede fixa também, ela não permite troca de energia na forma de trabalho. Eu posso soltar essa parede e permitir variações do volume envolvendo uma força empurrando ou puxando uma parede. Tá? Então, é por essas modificações ou eliminações nos vínculos do sistema que ele pode sair do estado onde está e ir para outro. Qual vai ser esse outro estado para o qual ele vai? É, segundo o postulado 2, aquele que, entre todas as possibilidades que são ainda compatíveis com os vínculos que permanecem, aquela que der o maior valor da entropia. Então, se eu tiver, esse foi o exemplo que a gente usou na aula passada, se eu tiver dois sistemas que eu coloco em contato, esse é o universo do nosso problema, esses dois sistemas estão isolados, então a energia total desse sistema é um vínculo. Ela é constante porque não tem mais com quem trocar. Mas um com o outro, esses dois sistemas podem trocar energia. Então, o vínculo fala da energia total. Ele não fala nada sobre como cada um vai pegar uma parte dessa energia. Ou seja, não diz nada sobre como vai ser a distribuição de energia entre esses dois sistemas. Todas as possíveis repartições, em princípio, aquelas compatíveis com o valor total, vão ser possíveis. Como é que o sistema escolhe qual dessas possibilidades, qual desses inúmeros estados virtuais, qual é o que ele vai permanecer, né? Qual vai ser o estado de equilíbrio novo para o qual ele vai evoluir? Bom, postulado 2 nos diz, então, que é aquele estado que maximiza, que dá o maior valor possível da entropia do sistema total. Tá? É sempre da entropia do sistema total que a gente está falando. Então, se eu tenho uma energia total conhecida, eu posso botar um pouquinho num, um monte no outro, posso botar metade, metade, posso botar um monte no primeiro, um pouquinho no segundo. Vários estados virtuais. E aí eu calculo aquele que maximiza a entropia. E é para esse que o sistema vai. Por quê? Porque a gente discutiu já um valor da entropia está associado com o tamanho da região, né, ou do espaço de configurações acessível ao sistema. Ou seja, a entropia é proporcional ao número de estados microscópicos, configurações ali das moléculas, dos átomos, que dão o mesmo valor das variáveis macroscópicas. Então, se eu tiver, já que eu estou descrevendo aqui a minha entropia usando esse conjunto de variáveis, energia, volume e número molar, todos aqueles estados, posições e velocidades das moléculas que derem o mesmo valor de energia, volume e número molar, vão ser microestados desse estado macroscópico. O fato da entropia ser maximizada simplesmente diz que o sistema evolui para aquele estado macroscópico que está associado ao maior número de estados microscópicos, por uma questão estatística. Né? A gente pode assumir, porque não tem por que ser diferente disso, que qualquer estado microscópico
é igualmente provável, ou seja, todos eles são equiprováveis. Não tem nada que diga que um estado microscópico é melhor do que o outro, se todos os vínculos estiverem satisfeitos. Então o sistema ele vai ficar, a gente vai observar o sistema naquele estado macroscópico que vai ser o dono do maior número de estados microscópicos, né? Ser dono aqui significa cada um daqueles estados microscópicos dá o mesmo conjunto das variáveis extensivas, das variáveis termodinâmicas, aquelas macroscópicas. Tá? É como se eu botasse uma etiqueta no sistema, energia tanto, volume tanto, número molar tanto. E cada estado microscópico que correspondesse a esses valores eu botava naquela região. E aí a gente nota que a região que corresponde ao estado de equilíbrio, ela tem um número absurdamente maior de microestados do que todos os outros estados possíveis. Então é simplesmente uma questão de observação. Como ele tem muito mais estados microscópicos, quando ele for observado, a probabilidade dele estar num desses é muito maior do que está em qualquer outro. Então ele é observado naquele estado macroscópico. Tá? Então é simplesmente uma questão estatística. A gente não precisa dessa interpretação estatística na termodinâmica. Essa é a beleza da termodinâmica, ela é independente da nossa noção de átomos e moléculas. Não é necessário nenhuma informação sobre o universo microscópico para a gente utilizar a termodinâmica. Tanto que ela apareceu até antes da noção de átomo e molécula ser verificada experimentalmente. Bom, então, agora que a gente tem um postulado que nos diz, a partir da função entropia, como obter o estado de equilíbrio, o terceiro postulado vai nos dizer que características essa função deve ter para se comportar da maneira como ela se comporta na termodinâmica. Não pode ser qualquer função. As funções precisam obedecer, então, às propriedades do postulado 3, que são, elas têm que ser aditivas. Se eu formar um sistema, pegando dois sistemas e colocando agora uma parede, dizendo, bom, agora meu sistema envolve esses dois, a entropia do novo sistema, do sistema que combina esses dois, é a entropia do primeiro mais a entropia do segundo. Quando eles eram sistemas isolados, cada um tinha a sua entropia. Qual é a entropia agora do sistema formado pela junção dos dois? É simplesmente a soma das duas entropias originais. Então a entropia precisa ser aditiva, ela precisa ser uma função bem comportada das variáveis U, V e N, porque a gente vai ver que uma série de propriedades vão ser obtidas a partir das derivadas dessa função. Né? Todos os parâmetros intensivos que a gente vai introduzir hoje são, de fato, derivadas da relação fundamental. Né? Seja S na representação de entropia, seja U na representação de energia. Então, esse comportamento usual que a gente assume, né, das funções, elas serem contínuas, diferenciáveis, é para garantir que essas outras propriedades físicas que estão associadas ao sistema vão fazer sentido. Né? Então não faz sentido eu descrever um sistema usando uma função que não é diferenciável, porque um sistema macroscópico a gente sabe experimentalmente que ele vai ter uma temperatura. Então é até a nossa intuição física que garante a diferenciabilidade dessas funções. Senão é uma outra função que vai ser necessária para descrever esse sistema. E a principal característica que entra aqui no postulado 3 é de que se eu fizer a derivada da entropia em relação à energia, essa derivada é sempre positiva. Tá? Ela não muda de sinal. Ou seja, ela é uma função que cresce sempre com a energia, porque é uma função crescente que tem a derivada positiva. Se ela começasse a decrescer, a derivada seria negativa. Tá? Então, uma função monotônica decrescente teria uma derivada sempre negativa. Aqui, no caso, ela é sempre positiva. A gente vai ver na aula de hoje que essa derivada está conectada à temperatura, então
o que está por trás desse postulado é simplesmente o fato da temperatura ser positiva. Tá? E, finalmente, o último postulado, que me diz que quando a derivada da entropia em relação à energia for infinita, ou o inverso disso, a derivada da energia, que é o que eu escrevi aqui, em relação à entropia for zero, a entropia também é zero. Tá? Então, de novo, essa quantidade aqui é o que a gente vai associar hoje, né? Só para dar um argumento mais intuitivo aqui, é o que a gente vai associar com a temperatura. Então, o postulado 4, que seria a terceira lei da termodinâmica, me diz que quando a temperatura do sistema vai a zero, a entropia dele também vai. Tá? Bom, a gente discutiu então com mais detalhes esses postulados na aula passada. Agora então a gente começa a tirar consequências desses postulados. Bom, embora a gente tenha então introduzido, né, usado aqui nos postulados uma representação específica, que é a representação da entropia, ou seja, a gente introduziu a entropia e disse essa função depende dessas outras variáveis extensivas. Essa não é a única representação possível. A gente podia formular tudo em relação a outras funções. Por enquanto, a gente tem então duas dessas funções. A entropia, ou se eu isolo aqui essa energia, eu posso escrever U, agora S passa a ser variável, de V e N. Então, essas duas funções vão conter a informação completa do sistema. Como ao passar de uma para outra, né, se eu isolo U, eu não estou perdendo nada de informação isolando a variável. Tá? E o fato da função ser monotônica garante que eu não tenho duas energias indo para a mesma entropia ou duas entropias dando a mesma energia. Essa função eu consigo inverter. Tá? Então, essas propriedades também garantem a inversibilidade da entropia. Então, é uma questão de conveniência qual das representações a gente vai usar. Posso usar tanto da entropia quanto da energia. Bom, então, nessas duas possíveis representações, né, de entropia ou de energia, o que a gente quer fazer é estudar processos termodinâmicos. Quando o sistema sai daquele estado de equilíbrio onde ele estava. Então, quando a gente perturba o sistema, então ele tinha um valor dessa nossa função, seja S, seja U. Agora, essa função, como eu estou saindo do estado de equilíbrio, ela vai mudar de valor. Tá? Então, num processo termodinâmico, as minhas variáveis extensivas elas podem mudar de valor. Então, por exemplo, aqui na representação de entropia, a energia pode mudar, o volume pode mudar, o número molar pode mudar, e isso implica numa variação da S. Ou a entropia pode mudar, o volume pode mudar e o N pode mudar, e se isso acontece, eu vou ter uma variação da energia. Então, como eu tenho uma função de múltiplas variáveis aqui, se eu quiser saber como, por exemplo, a energia depende de uma variação no volume, tá? Ou de uma variação na entropia, ou de uma variação no número molar, ou de uma variação nas três variáveis ao mesmo tempo. Né? Ou uma fica constante e as outras duas mudam. Eu tenho muitas combinações possíveis, mas qualquer mudança em uma dessas três quantidades pode, dependendo da função, implicar numa mudança da U. Então, como a U é a minha função e é ela que eu quero saber, né, qual o efeito sobre ela das variações individuais, nessas variáveis aqui, o que eu tenho que fazer é calcular a diferencial total da energia, ou a diferencial total da entropia. Tá? Então, a diferencial total, ela simplesmente significa que se eu quiser saber
como a energia muda quando uma dessas três quantidades varia, eu preciso levar em conta as variações nas três quantidades. Então, a diferencial total da U vai ter algum valor positivo, negativo, diferente de zero, quando a entropia mudar, ou quando o volume mudar, ou quando o número de mols mudar. Qualquer variação numa dessas três quantidades vai contribuir, ou pode contribuir, para a variação total da energia. Então, essa é a diferencial total. Qual vai ser a contribuição dessas três variações possíveis? Bom, vai depender de quanto a energia é sensível às variações naquela variável. Então, se a energia for muito sensível a variações no volume, ou seja, pequenas variações no volume vão me gerar grandes variações na energia, é porque a energia é muito sensível a variações no volume. Como que a gente mede essa sensibilidade? Justamente pela derivada. Então, se eu deixo todas as outras quantidades constantes e olho só como a energia muda quando muda o volume, isso que eu estou fazendo é a derivada da U em relação a V. Como V tem várias variáveis, eu só estou olhando como ela muda quando eu mexo numa, essa é uma derivada parcial. Então eu preciso dizer em relação a quem eu estou calculando a derivada e quem são as variáveis mantidas constantes. Embora seja implícito isso, que se eu faço a derivada parcial de U em relação a V, é S e N que são mantidas constantes, isso pode não ser óbvio no contexto onde eu não tenho acesso todo o tempo de qual é a minha função de partida. Claro que se eu estou trabalhando com uma função de S, V e N e faço a derivada em relação a V, eu sei que é o S e o N que são mantidos constantes. Só que eu vou ter inúmeros, a maior parte das situações, vão aparecer essas derivadas aqui, tá? E eu nem sei se aquelas quantidades que são mantidas constantes, se eram elas as variáveis independentes lá da minha função. Eu posso estar trabalhando com essa energia aqui e fazer um experimento onde eu mudo o volume do sistema, mas eu mantenho a pressão constante. E aí eu vou ter interesse em calcular du dv com a pressão constante. Tá? Bom, mas o P não é uma das variáveis que estão ali. Mas eu não posso calcular essa derivada, porque essa derivada não é a mesma que essa. A letrinha, a quantidade física que é mantida constante aqui, muda tudo. Tá? A gente vai discutir isso provavelmente no começo da próxima área. Mas é por isso que a gente precisa carregar essa notação um pouquinho mais chata. Porque não é óbvio quais são as variáveis mantidas constantes. Tá? Então, para não esquecer, até porque no mesmo problema eu posso ter misturado du, eu posso ter essas duas derivadas aparecendo no mesmo problema. Então, para não confundir, para saber do que eu estou falando e porque as expressões, o resultado dessas derivadas vão ser funções diferentes, eu preciso carregar essa notação. Então, para saber como U depende das variações em S, V e N, eu preciso levar em conta cada uma dessas variações, mas eu preciso saber também o quanto a energia é sensível à variação em relação a cada uma dessas quantidades. Quanto U é sensível em relação a S, em relação a V e em relação a N. Se uma dessas derivadas aqui ela for muito pequenininha, né? Imagine que eu tenho uma função assim. Essa função ela não muda muito. Tá? Aqui é energia, vamos supor que aqui seja N. Eu mudo o meu N e a minha energia se mantém mais ou menos a mesma. Então, eu vejo isso porque a derivada da energia aqui nesse intervalo, ela vai estar ali perto do zero. É um número pequenininho. Tá? Então, a energia é pouco sensível às variações no número de mols.
Se eu tivesse uma linha reta exata, ela seria independente do número de mols. E aí, essa derivada seria zero. Mas eu poderia ter uma outra situação onde U tivesse uma grande dependência. Né? Eu faço uma pequena variação aqui no N, mas a variação no U é muito maior. Tá? Então, essa é uma função muito sensível, e essa é uma função que tem uma derivada grande. Então, a derivada, que são esses coeficientes de proporcionalidade, eles vão me dizer o quanto a energia é sensível a essas variações. Esse é o sentido de uma diferencial total. A gente, então, coloca todas as variáveis independentes aqui, soma, faz uma combinação linear dessas 3 possíveis contribuições para a variação da energia e pesa cada uma dessas contribuições pela derivada que nos dá, então, uma medida da sensibilidade da energia em relação àquela derivada. Então, é a mesma quantidade que aparece aqui e aqui, e as outras duas variáveis independentes aqui vão ser mantidas constantes. Então, quando eu faço a derivada em relação a S, eu mantenho constante V e N. Quando eu faço em relação a V, é o S e o N mantidos constantes. Em relação ao N, eu mantenho o V e o S com o mesmo valor. Tá? Bom, eu poderia dar um nome para essas derivadas alfa, beta e gama. Tá? Eu deveria, inclusive, fazer isso. Mas eu já vou usar o resultado do que a gente vai continuar discutindo e já vou usar para economizar, já tem símbolos demais aqui, então eu já vou usar o valor das quantidades físicas que vão ser relacionados a essas derivadas. Então, eu começo com a relação fundamental, seja U, se eu estiver na representação de energia, seja S, se eu estiver na representação de entropia. Aí eu vou obter outras quantidades termodinâmicas a partir das derivadas dessa função. Eu posso calcular a derivada em relação a S, a V e N, e são essas 3 derivadas que eu coloquei aqui. A derivada de U em relação a S, que a gente já tinha antecipado aqui, a gente vai ver que é a temperatura. Tá? A derivada de U em relação a V, a gente vai então associar menos P. E a derivada de U em relação a N, essa é nova para vocês, a gente vai associar com esse μ, que é o potencial químico. Bom, o primeiro argumento de plausibilidade para essa associação é que a gente viu já, a gente já sabe da termodinâmica, que isso aqui, essa equação aqui, é a primeira lei da termodinâmica. Essa parte aqui é nova para vocês, mas é claro que se depende de S e V, por que não depender de N também? Tá? Então eu coloco um coeficiente ali, e que eu vou chamar de μ, batizar de potencial químico, cujas propriedades a gente ainda vai discutir. Então, comparando essas duas coisas, tá? Então a gente pode fazer esse outro argumento. Eu não vou dizer que du ds é T, du dv é menos P, etc. Eu vou comparar, isso é outra maneira de enxergar isso aqui, eu vou comparar com aquilo que a gente sabe da termodinâmica. E aí eu vou ligar as duas coisas. Eu vou dizer então que isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, que isso aqui e isso aqui também, e isso aqui é a mesma coisa. Tá? Então esse é o primeiro argumento de consistência com a termodinâmica que a gente já conhecia. Para que isso aqui, né, essa construção que a gente está fazendo, seja compatível com a termodinâmica, aquela termodinâmica fenomenológica que a gente discutiu até agora, eu preciso que essa aqui seja a associação correta. Eu preciso que du ds seja a temperatura, que du dv seja menos P e que du dn seja μ, o potencial químico. Tá? Então, por enquanto a gente vai assumir que seja isso e basicamente na próxima aula a gente vai justificar
que essa quantidade é de fato a temperatura que a gente tem acesso experimental, a pressão que a gente tem acesso experimental e assim por diante. Tá? Bom, a mesma diferencial eu posso calcular na representação de entropia, só que agora não é mais o S, que é variável independente aqui, mas é o U. Então, ao invés de ds, eu vou ter du. E a derivada da minha função vai ser em relação às variáveis, aqui eu tenho ds du, que é o inverso do que eu tenho aqui. Tá? A gente vai mostrar mais adiante uma série de propriedades das derivadas parciais. Uma delas é essa aqui que é intuitiva, né? Que du ds vai ser o inverso de ds du. A gente sabe, pensando naquela maneira que os físicos gostam das derivadas como frações, é só inverter a fração. Então, se a gente pega essa equação aqui e isola o ds, o que eu tenho? Eu tenho o menos PDV que passa para o lado de cá, o mais mi que passa como menos mi para o lado de cá. Tá? E aí eu ainda tenho esse t que multiplica o ds que eu passo dividindo. Então, quando eu passar dividindo, eu vou ter du dividido por t, du dividido por t. Esse menos p passou para a esquerda como mais p, também vai aparecer dividido por t. E o mi, que passou lá para a esquerda como menos mi, também vai aparecer dividido por t. Então, é dessa equação aqui, onde eu isolo o ds, que sai essa segunda equação. Tá? Bom, daqui então eu posso, de novo, tirar essas derivadas. Tá? Então, por consistência com o que a gente já sabia, eu vou batizar du ds como t. E aí a gente vê que essa diferencial é a mesma diferencial ali da primeira lei que a gente já tinha. Se eu fizer agora na representação de entropia, obviamente eu tenho que continuar mantendo consistência, então o ds tem que ser compatível com esse ds aqui. Então, se eu isolar o ds nessa primeira equação, tem que corresponder ao que eu tenho aqui. Tá? Ou seja, daqui eu vejo que ds du é 1 sobre t, ds dv é p sobre t, e ds dn é menos mi sobre t. Tá? Então eu simplesmente peguei aquela função, a relação fundamental, que contém toda a informação termodinâmica do problema, e calculei as derivadas. A essas derivadas a gente chama de parâmetros intensivos. Por quê? Porque a gente sabe que a temperatura, a pressão, o potencial químico de um sistema não cresce com o tamanho desse sistema. Se eu pegar dois blocos que estão na mesma temperatura e juntar, formar um sistema com eles dois, a temperatura desses dois blocos não é 2T, continua sendo T. A energia deles é o dobro. Né? A energia do sistema total agora é o dobro. Mas a temperatura é a mesma. A energia cresceu quando o sistema cresceu, mas a temperatura não. A energia é extensiva, a temperatura é intensiva. Tá? Então, quando a gente faz as derivadas da relação fundamental, a gente introduz novos parâmetros, novas variáveis termodinâmicas que têm a propriedade de serem intensivas. Quando eu faço, né, se vocês pegam uma função de x, né, vamos pegar uma função de x daquelas complicadas, x ao quadrado. Quando eu calcular a derivada dessa função, de que variável vai depender essa derivada? Se a minha função é uma função de x, a derivada, se depender de alguma variável, só pode depender de x. Tá? Ela pode virar constante, mas se não virar constante, vai ser de x que ela vai depender. Então, se eu começo com uma função de s, v e n e calculo uma derivada, essa derivada também vai ser função de s, v e n. Então, esses parâmetros intensivos que a gente está introduzindo a partir das derivadas de uma função, por exemplo, de u, função de s, v e n, também vão ser funções de s, v e n. Esse conjunto de derivadas que a gente pode obter, uma para cada variável independente aqui da u, é o que a gente chama de equação de estado. Tá? Então,
Na representação de energia, que foi a que eu escolhi aqui, essas são as 3 equações de estado: temperatura, pressão e potencial químico. Tá? Cada uma delas igual a uma das possíveis derivadas da relação fundamental. E, por serem derivadas de uma função de S, V e N, a temperatura também vai ser função de S, V e N, a mesma coisa para a pressão, mesma coisa para o potencial químico. Se eu tivesse trabalhando na representação de entropia, notem o seguinte: embora eu tenha escrito 1 sobre T aqui, pela consistência com a representação de energia, eu podia ter simplesmente dito isso aqui é A, isso tudo é B, isso tudo é C. Depois eu ia ver que A era 1 sobre T, que B era menos P, mais P sobre T e assim por diante. Tá? Mas a equação, a quantidade que eu introduzo na representação de entropia não é T, não é P, não é μ, é 1 sobre T. Tá? A equação de estado na representação de entropia é a quantidade 1 sobre T. Olhem isso como se fosse uma coisa só. Tá? Então, essa função vai ser função de U, V e N. Por quê? Porque eu sou preguiçoso, eu não quero escrever A, B, C, para depois ter que lembrar que A, B e C estão relacionados com P, μ e T. Tá? Eu já escrevo 1 sobre T. Claro que eu posso estar na representação de entropia e trabalhar com a temperatura. Mas se eu quiser dizer qual é a função de estado, a equação de estado, é 1 sobre T, P sobre T, menos μ sobre T que eu vou usar. Tá? Então, se eu quisesse trabalhar, fazer a mesma coisa que eu estou fazendo nesse slide aqui, na representação de entropia, eu botaria 1 sobre T, P sobre T, menos μ sobre T aqui. Vamos fazer na equação de energia, que é onde essas variáveis P, T e μ são introduzidas. Tá? Então, o primeiro conceito é, a partir da relação fundamental, eu acho os parâmetros, as quantidades, as variáveis intensivas, que vão ser funções, as equações de estado, que nem PV igual a nRT é uma equação de estado do gás ideal. Essas aqui também são equações de estado. Se eu estiver trabalhando com o gás ideal, PV igual a nRT vai ser uma dessas aqui. Tá? Mas elas vão depender, em princípio, das mesmas variáveis que a relação fundamental. Bom, então, essas quantidades elas foram obtidas a partir da derivada de uma função homogênea de primeira ordem. O que é uma função homogênea de primeira ordem? É isso que está escrito em preto aqui nessa primeira linha. Se eu reescalo, se eu multiplico todas as variáveis extensivas do sistema, isso é equivalente a reescalar o sistema completo. Tá? Então, ao multiplicar cada uma das variáveis do meu sistema por lambda, é como se eu multiplicasse todo o sistema por lambda. Tá? Então, se eu souber quem é a função que descreve o sistema, eu pego todas as variáveis extensivas, mudo o valor delas para lambda vezes ela, e esse lambda ou tem que se cancelar, ou ele tem que sair e aparecer multiplicando aqui na frente. O que a gente vai ver é que, como as funções, as equações de estado, são derivadas de uma função homogênea de ordem 1, elas vão ser funções homogêneas de ordem 0. Tá? Então, de novo, o que é uma função homogênea genérica? É aquela função que, quando eu reescalo os valores, vai aparecer um lambda elevado a um certo expoente k, lambda na k. Se o k é 1, que foi o caso da aula passada, a gente tem uma função homogênea de ordem 0. Se o k for 2, eu tenho uma função homogênea de segunda ordem e assim por diante. Se eu tiver 0, eu vou ter lambda na 0, ou seja, 1. Tá? Então, uma função homogênea de ordem 0, quando eu reescalo o meu sistema, eu tenho que obter o próprio sistema. Tá? Então, se eu pego n cópias do mesmo objeto, todos eles com a mesma temperatura, então lambda cópias, né? Vamos pegar lambda cópias,
e eu junto o sistema, a temperatura do sistema total agora é a mesma temperatura de cada parte desse sistema. Por quê? Porque a temperatura é uma função homogênea de ordem zero. Como é que a gente enxerga isso? O que a gente sabe, então, é que a entropia, sendo função homogênea de primeira ordem, ela obedece essa equação que está aqui em preto. Vamos mostrar, então, que a temperatura é uma função homogênea de ordem zero. Então, a gente tem que pegar essa equação que está em preto, né, que é o... Aqui eu peguei S, podia ter pegado U. Tá? Então, eu estou misturando a representação, mas não importa. Da mesma maneira que eu podia ter escrito as equações de estado, talvez devesse ter escrito todas aqui. Também na representação de entropia, eu posso fazer o argumento na representação de energia. Mas, bom. Então, eu parto da propriedade de ser uma função homogênea de primeira ordem, que a entropia obedece, e como eu quero mostrar que a temperatura é homogênea de ordem zero, tá? É essa derivada aqui da U ou da S que eu vou olhar, né? O 1 sobre T. Então eu faço a derivada da S em relação a U. O mesmo argumento vai valer se eu pegar e fizer a derivada em relação a V, em relação a N e assim por diante. Tá? Não depende disso. Então eu vou fazer, está aqui em vermelho, a derivada dos dois lados em relação a U. Tá? Bom, o argumento é praticamente trivial. Eu pego esse lambda aqui e passo ele aqui para baixo. Como ele é constante, ele entra aqui no argumento da derivada. Tá? O que esse resultado aqui nos diz? Se eu pego um sistema que tem energia U, tá? A derivada que vai aparecer em relação à energia do sistema é ddu. Se a energia do meu sistema for lambda U, que é o que eu tenho do lado de cá, quando eu for derivar em relação à energia do sistema, qual é a energia do sistema? É lambda U. É em relação a lambda U que eu tenho que fazer a derivada para achar a temperatura desse sistema que foi redimensionado. Se o sistema é U, a derivada que me dá a temperatura é em relação a U. Se a energia do sistema é 10U, por que eu vou fazer a derivada em relação a uma fração dessa energia? É em relação à energia, então é em relação a lambda U. Então, como a gente obteve aqui uma equação que de um lado eu tenho a derivada do S daquele sistema em relação à sua energia, e aqui eu tenho a derivada do S daquele sistema também em relação à sua energia, do lado direito eu tenho a temperatura desse sistema aqui, então a temperatura que depende de U, V e N, e do lado esquerdo eu tenho a temperatura do sistema reescalado, a temperatura do sistema que tem energia redimensionada, lambda U. E essa é justamente a característica que a gente estava mencionando das variáveis intensivas, a temperatura de um sistema ou de uma parte desse sistema, né? Então eu posso pegar, esse aqui é o sistema inteiro e esse aqui é uma parte desse sistema, um lambdaésimo desse sistema, e esse sistema está em equilíbrio, significa que diferentes partes do sistema estão em equilíbrio entre si, então a temperatura tem que ser a mesma. Tá? Então se eu olhar a temperatura de uma parte do sistema, isso vai ser igual à temperatura que todo o meu sistema tem. Essa é a característica das variáveis intensivas. Então, serem funções homogêneas de ordem zero ou quantidades intensivas é uma consequência, foi tirada da relação fundamental. A relação fundamental contém toda a informação, inclusive essa. Tá? Então, eu posso repetir o argumento para qualquer uma das quantidades aqui. Bom, esse é um outro argumento, né? A gente já tinha dado um argumento de consistência aqui, com o que a gente já sabia da DU. Aqui é um outro argumento. A gente sabe que essas quantidades, se forem quantidades intensivas, elas então têm que obedecer a homogeneidade aqui e dar uma função de ordem zero. De fato, dão. Se não tivesse dado, a gente diz, olha, isso aqui não é uma temperatura. A temperatura tem as propriedades, a gente sabe disso experimentalmente.
E aqui deu, é consistente. Tá? Então, mais um argumento na direção de nos convencer de que, de fato, essas são as letras que a gente precisa usar aqui. Tá? Bom, então, nessa aula, a única novidade, a única coisa que a gente fez e que vai fazer é isso. A partir da relação fundamental, mostrar como que a gente introduz as equações de estado, tá? As variáveis intensivas. Se eu conheço a minha função, a minha relação fundamental, essa ou essa, e a partir dela eu posso calcular todas as equações de estado, a gente vai ver que é possível fazer o processo contrário, que é possível a partir das funções, das equações de estado. Então, se a partir da derivação eu obtive elas, então eu vou ter que fazer uma integração. Então é possível fazer uma integração e passar desse conjunto aqui para o conhecimento inicial, que era a nossa U, ou S, dependendo da representação. Então, conhecer todas as equações de estado vai ser equivalente a conhecer a relação fundamental, porque a gente vai poder reconstruir a relação fundamental usando elas. É coisa para daqui a algumas aulas, tá? Então, o que a gente fez hoje foi isso. Foi mostrar que a partir da relação fundamental a gente consegue obter um conjunto de funções chamadas de equações de estado, que também contém toda a informação termodinâmica do sistema e que permitem reconstruir a minha função original. A gente sabe que na hora de derivar eu posso perder informação, né? Se a minha função U, imaginem que ela tenha uma cara assim, ela seja uma função que depende de S, mais uma outra função que depende de V e N. Qualquer função, qualquer F, qualquer G. Mas elas estão assim separadas. Quando eu fizer a derivada em relação a S, essa função aqui não vai contribuir para a derivada, porque não tem S ali. Então o du ds vai ser a mesma coisa que o df ds. Eu perdi toda a informação que eu tinha da G nessa derivada. Então as equações de estado, cada uma delas tem menos informação que a relação fundamental. Uma equação de estado não é suficiente, mas se eu pegar todas elas juntas eu consigo reconstruir a minha função como a gente vai discutir. Tá? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. A gente vai ocupar agora nossos minutos finais fazendo um exemplo aqui que é um pouquinho longo. A gente quer mostrar para o gás ideal que a relação fundamental dele, né, a gente quer verificar, na verdade, quais dos postulados são satisfeitos. A gente vai ver que tem uma violação, mas ela não é tão importante assim. Quais postulados são verificados, são obedecidos pela relação fundamental de um gás ideal? Como é que a gente, a partir dela, depois que a gente validou, como é que a gente calcula as equações de estado e como é que a gente descobre quais são as adiabáticas, né, desse sistema? Bom, a gente vai obter essa equação aqui de um jeito diferente do que foi feito até agora, mas por enquanto vamos usar um resultado da área passada, que foi o cálculo da entropia para um gás ideal. A única diferença do que a gente tem lá é que lá era a temperatura que aparecia aqui. Mas a gente sabia que a energia de um gás ideal era diretamente proporcional a T. Então, se eu fizer U dividido por U0, isso aqui vai ser igual a T dividido por zero, porque as outras constantes na proporção vão se cancelar. Então, a única coisa que eu fiz foi substituir aquele T sobre T0 que aparecia lá por U sobre U0. Tinha um pequeno problema nas constantes naquela equação, então eu substituí o PDF daquela aula. A diferença é praticamente só essa, tá? Ele corrige essa constante que lá estava errado. Então, esse aqui é o nosso ponto de partida. A gente vai, então, pegar a relação fundamental do gás ideal e vai começar testando os postulados. Tá? Depois a gente faz o resto.
Então, aqui eu quero trabalhar na representação de energia. Tá? Isso estava no postulado do problema, mas para economizar espaço eu estou dizendo aqui, porque eu quero trabalhar na representação de energia. Então, o que eu faço? Eu preciso transformar a minha relação fundamental na representação de entropia numa relação fundamental, ou seja, sem perder informação, só que na representação de energia. Por sorte, a mudança de representação entre essas duas não implica em mudança, em perda de informação. Então, é só isolar. Então, eu divido tudo aqui por n, então some esse n. Aí eu passo o S0 sobre N0 para cá, fica menos S0 N0, mais isso aqui. Então isso aqui sumiu. Aí eu passo, né, eu troco eles de ordem para ficar um menos o outro. Então aquela diferença está aqui. Aí eu passo o R dividindo, está aqui o R dividindo. Aí eu passo o logaritmo, então passa para o lado de cá como exponencial. Tá? E tá. Daí eu fiquei com isso aqui de um lado e isso aqui do outro. Eu passo V0 sobre V, V0 sobre V. Aí eu elevo tudo na 2/3, daí aparece esse 2/3 e esse 2/3. E aí passo o zero multiplicando. Tá? Então, vocês não precisam acompanhar enquanto eu falo esses passos. Vocês podem testar se eu isolei corretamente, mas é uma operação trivial, então se vocês não se perdem, tá? É muito fácil se perder, é uma expressão grande, mas se vocês se perdem aqui olhando, né, escrevam, porque é 2 linhas para fazer isolar esse U. Mas então, se eu isolo esse U, o U vem para cá e o S vem aqui para dentro. Então, eu deixo de ter uma função de U, V e N, eu saio da representação de entropia e eu passo a ter uma função de S, V e N. Ou seja, eu vou para a representação de energia. Essa mudança de variáveis, ela é a mudança simples, é só isolar. Eu posso isolar de volta e vou obter exatamente a mesma expressão, não perdi nada, tudo tranquilo. Tá? Depois eu vou ter outras mudanças de representação que podem envolver uma perda de informação, se eu fizer uma substituição sem pensar muito, eu vou ter que achar um outro jeito. Mas aqui é simples, é só isolar. Então eu peguei um resultado conhecido, isolei o U, e esse é essencialmente o meu ponto de partida. Essa função de S, V e N, essa relação fundamental para o gás ideal. Bom, aqui tem o primeiro teste. A gente precisa ver se essa função é uma função homogênea de primeira ordem. Deixa antes disso eu relembrar vocês de onde saíram essas constantes. Quando a gente obteve a S, isso foi... a gente precisou fazer uma integral. Então, o que a gente obteve lá foi uma coisa assim. N, R, Ln de U na 3 meios, V, mais uma constante. Esse foi o resultado da nossa integração. Essa equação tem 2 problemas. O primeiro é que tem uma constante que eu não sei quem é. Tá? Eu não gosto. O segundo é que tem um problema de dimensões aqui. Quando a gente vai calcular uma função como exponencial, como logaritmo, esses argumentos eles não podem ter unidade. Não faz sentido eu calcular a exponencial de 1 metro ou de 1 Kelvin. Tá? A exponencial é de um número, a exponencial de 1, de 0, de 5. Tá? Esse meu logaritmo aqui, ele tem unidades, porque energia tem unidades, volume tem unidades, e esse produto aqui não se cancela.
Então é um outro defeito. O que eu faço? Vou escrever por cima aqui. Eu calculo essa minha função num estado de referência. Escolho um estado conveniente, vou chamar de zero, aí eu calculo a entropia nesse estado, o n nesse estado, lembrem, o n é uma variável, tá? R, ln, o volume nesse estado na 3 meios, desculpa, U na 3 meios, vezes o volume também nesse estado, mais a constante é a mesma. Então eu peguei essa função e escrevi ela num estado de referência. Tá? Bom, aí eu vou pegar esse n0 aqui, vou passar para cá, esse n vou passar para cá porque é conveniente. Agora eu subtraio uma equação da outra. Então eu vou ficar com S0 sobre N0, ou S sobre N menos S0 sobre N0. Esse R logaritmo menos esse R logaritmo, então eu vou poder juntar e passar isso aqui dividindo, que é o que eu tenho ali no slide original. E quando eu subtraio, as constantes se cancelam. Então eu resolvi meus dois problemas com isso. Eu eliminei a constante desconhecida e quando eu fiz ln de U na 3 meios V menos ln de U0 na 3 meios V0, isso aqui é a mesma coisa que juntar esses dois logaritmos aqui. Então eu junto aqui e eu tenho uma divisão. Então eu tenho o logaritmo desse argumento que agora é adimensional, porque eu tenho uma energia dividida por outra energia, um volume dividido por outro volume. Tá? Então resolvi também esse problema. Então, da maneira como a gente escreveu essa quantidade aqui, o U é a energia total do meu sistema, mas o zero também é a energia total do nosso sistema, só que num estado particular. Quando eu reescalo a energia do meu sistema, se eu for olhar quanto vale essa energia naquele estado particular, ela vai ter sido reescalada. Então, para testar se a função homogênea é de primeira ordem, eu tenho que, ao reescalar todas as variáveis extensivas, eu também tenho que reescalar essas aqui. Tá? Então, daqui eu já vejo que ela é uma função extensiva de primeira ordem. Tá? Então, o n fica lambda n, o U fica lambda U e o U0 fica lambda U0. Então, como é uma razão, eu posso cortar. Mesma coisa vai acontecer aqui. Vai ter um lambda em cima, um lambda embaixo, vai cortar. Aqui eu vou ter um lambda desse N, um lambda aqui e um lambda aqui. Esses aqui vão cortar. E o que me sobrou? Me sobrou esse lambda e esse lambda, que eu posso botar em evidência e escrever a minha função original, que é o que está aqui. Ou seja, essa equação de estado por gás ideal, ela é uma função homogênea de primeira ordem. S aqui, então, é de fato uma quantidade aditiva. A gente obedece o postulado. Depois eu tenho que ver se a derivada da S em relação a U, ou o contrário, da U em relação a S, se essa derivada é positiva. Tá? Eu acabei de dizer sobre S, mas a gente está fazendo em relação a U. Então eu vou calcular du ds. O S só aparece aqui. A derivada de uma exponencial é a própria exponencial. Então, quando eu calculo o du ds, isso aqui é uma constante, aí eu tenho a derivada dessa exponencial. A derivada vai ser a própria exponencial vezes a derivada do argumento. Então, quando eu pego a própria exponencial que permaneceu e junto com esse pedaço que não foi afetado, tudo isso aqui é o U. Então, daqui sai o U. A única coisa que vai aparecer multiplicando é a derivada do argumento da exponencial em relação a S. Né? A derivada desse pedaço aqui, e isso é simplesmente 2/3 de NR. 2/3 de NR.
vezes o U. Tá? E se a minha energia for positiva, isso aqui também é positivo, então a derivada vai ser positiva. Tá? Então, essa minha função pode sim ser uma função monotônica crescente, desde que a minha energia também seja uma quantidade sempre positiva. Isso eu sempre consigo fazer, porque a energia eu posso somar uma constante, então se ela chegar perto dos menos 10, eu simplesmente somo 10 na minha função e isso não muda nada, tá? Bom, mas agora eu tenho um problema, porque o quarto postulado é desobedecido. Então, quando a energia vai a zero, essa derivada aqui é zero. Tá? Então, no limite U tendendo a zero, é o limite onde a temperatura está indo a zero. Tá? E o quarto postulado me diz que nesse limite a entropia tem que ir a zero. Né? A entropia se anula quando du ds é zero. Mas o que a gente está vendo aqui é que quando du ds é zero, U se anula, mas o S, porque o U aparece aqui dentro do logaritmo, o S de um número que está indo para zero, o logaritmo do número que está indo para zero vai para menos infinito, ao invés de ir para zero. Então, se a temperatura for próxima do zero, a entropia pode ficar negativa. Tá? Então, ela vai violar as condições. Qual é a saída desse problema? A saída é que a equação do gás ideal ela não foi feita para ser aplicada a baixas temperaturas. Tá? Um gás ideal ele não vai viver em baixas temperaturas. Todos os gases reais eles vão virar líquidos a baixas temperaturas. Todos os gases reais, quando a temperatura é alta, eles vão se comportar como gases ideais. Mas quando a temperatura abaixar, eles vão desviar desse comportamento de gás ideal e vão se comportar como os gases reais que eles são. Vão virar líquidos, etc. Então, não existem situações nas quais eu vou estudar um sistema usando a equação de estado ou a relação fundamental de um gás ideal e vai continuar valendo. Então, se essa equação deixa de funcionar quando a temperatura é muito baixa, azar, não tem problema, porque eu não vou usar ela de qualquer maneira. Nenhum sistema vai se comportar como gás ideal para temperaturas baixas. Então, se aquela equação não funcionar nesse regime, não faz mal, eu não quero usar ela mesmo, ela não funciona bem. Tá? Então, embora a gente viole esse postulado, isso só vai acontecer perto da temperatura zero. Saindo dali, a entropia volta a ser positiva, não tem problema nenhum. Bom, então, agora que a gente já viu que pode, tomando cuidado, né, sobre determinadas condições, temperatura não tão baixa, então a gente pode usar, então se a gente pode usar, podemos calcular as equações de estado para ela. Então a gente tem uma função de S, V e N, e a gente pode calcular as derivadas da U em relação a S, V e N e chegar nas equações de estado aqui. Tá? Bom, não vou fazer aqui, mas a derivada é trivial. Então, notem o que eu estou fazendo. Toda vez que eu faço, por causa da exponencial, da forma dessa função, toda vez que eu derivar, eu sempre vou recuperar a minha função U. Se eu derivo em relação a S, como eu fiz antes, vai aparecer esse 2/3 NR quando eu derivei o argumento aqui da exponencial. Mas a exponencial permaneceu igual, e aí eu juntei com isso, e isso é U. E aí sai esse U. Tá? Como tem U sobre N, se eu quiser escrever em termos das variáveis reduzidas, eu uso Uzinho. Tá? O que eu não posso esquecer aqui é que nessa forma, isso aqui não é a equação de estado.
A equação de estado ela vai ser uma função de S, V e N. Então, a equação de estado, né, correta mesmo, o que eu teria que escrever? Eu esqueçam isso por enquanto, eu não uso esse U aqui, mas eu uso tudo isso aqui. E boto aqui. Tá? Então, a minha função t igual a 2/3 NR vezes o zero, V0 sobre V na 2/3, exponencial de tudo isso aqui, vai ser agora uma função, né, de S, V e N, como deveria ser. Tá? Mas, para simplificar, eu reconheço aquele U e escrevo simplesmente U. Ou o U molar, porque tem esse U sobre N aqui, e para deixar um pouquinho mais curta a equação. Então, daqui sai aquela equação que vocês conhecem, porque eu posso pegar esse U aqui ou esse U aqui e isolar. Então, esse 3NR passa para cá multiplicando, 2 passa dividindo, e a gente tem energia 3 meios de nRT, que a gente sabe que é um gás ideal, porque esses numerozinhos aqui são para gás ideal. Tá? Então a gente recuperou uma das equações de estado conhecidas. A gente tem que calcular as outras. Então a gente vai pegar a mesma U e calcular a derivada em relação ao volume. Na nossa definição, a derivada da U em relação ao volume é menos a pressão. Já deixei o menos do lado de cá. Então aqui a derivada que a gente tem que fazer é de V na menos 2/3. O resto tudo é constante. Quando eu faço a derivada do V na menos 2/3, baixa o menos 2/3 e aqui fica menos 2/3 menos 1. Tá? Então, esse menos com esse aqui vai dar mais, o resultado deu positivo aqui. Esse V na menos 2/3 que está aqui, eu posso botar de volta na minha função e dizer que tudo que está ali junto com ele é o U. Então, o que eu não coloquei dentro do U? Esse mais 2/3, então aparece 2/3 aqui, e esse V na menos 1, então aparece um V aqui embaixo. Vocês podem fazer a derivada depois com toda a tranquilidade, todo o cuidado e se convencerem de que de fato é 2/3 de U sobre V. Então daqui sai outra equação que vocês conhecem. Então a pressão é 2/3 de UV, mas U é isso aqui. Então eu tenho 2/3, eu peguei a molar aqui. Então isso aqui, 2/3 de V, 2/3 de V, e só muda o U. Tá? E o U molar é 3 meios de RT. Então eu troquei o U por 3 meios de RT. O 3 vai embora, o 2 vai embora e me sobra RT dividido por V. Então a gente começou com a equação molar aqui, né? Então eu tenho, ou se eu quiser trocar aqui por V sobre N, esse N passa para cá e está na forma que a gente conhece. Então as primeiras duas equações de estado, elas dão aqueles resultados que a gente já conhecia. PV igual a nRT e que a energia é uma função só da temperatura com um coeficiente que depende do tipo de molécula. O que tem de novidade aqui é a possibilidade de calcular a terceira equação de estado, que é o potencial químico, que é fazer então derivada em relação ao N. Tá? Então, esse pedaço aqui permanece constante, a derivada de uma exponencial baixa continua exponencial, e aí tem o U aqui, e eu tenho que fazer a derivada depois do argumento, derivada em relação a esse pedaço. Então o 2S, 3R é constante, 2S, 3R é constante, e eu fico com a derivada do 1 sobre N em relação a N, que vai me dar então menos 1 sobre N2. Tá? Derivada simplesinha de calcular.
De novo, nós vamos interpretar essas quantidades, temperatura e pressão que a gente escreveu aqui, que ainda estão dentro de aspas, e mostrar, continuar mostrando, a gente já viu um ou dois argumentos, mas continuar mostrando que essas quantidades são sim a temperatura e a pressão que a gente tem acesso experimental, e mostrar também o que é esse potencial químico e ver como ele pode ser interpretado. Tá? Bom, então, isso agora a gente fez a segunda parte do problema. Nos falta obter as adiabáticas. Então, para obter as adiabáticas, a gente vai usar essa equação aqui, de que a pressão, né, consequência da relação fundamental, é 2/3 de U sobre V. Tá? Como é que a gente acha, então, as adiabáticas? Nas adiabáticas, como não tem troca de calor nunca, tá? A variação de energia, pela primeira lei da termodinâmica, não tem o ΔQ, vai ser só menos ΔW. E o ΔW, como o trabalho é do tipo PDV, então vai ficar dU igual a menos PDV. Tá? É isso aqui que a gente tá olhando. Bom, a energia, tá? A gente vai usar dessa conexão aqui. A energia é 3/2 de P vezes V. Tá? Saiu direto dali. Então, se a energia é 3/2 de P vezes V, tá? Aqui é um 3. E eu tenho dU e não U, dU igual a menos PdW, eu tenho que diferenciar isso aqui. Então isso aqui vai ser dU 3/2 PDV mais V dP. E é isso que eu coloco aqui. Tá? Então eu tenho 3/2 PDV mais VdP igual a menos PDV. Só tenho P's e V's, que era a forma que eu queria. Porque se eu só tenho P's e V's, eu tenho que dar um jeito de integrar essa equação e no final eu vou ter a relação entre P e V, ou seja, a equação da adiabática. Então eu vou juntar esse PDV com esse PDV aqui. Então eu passo para cá. Tá? Então eu tenho 5/2 PDV mais VdP igual a zero. Aí eu divido dos dois lados por PV. Aí pressão cancela, volume também cancela. Tá? Agora, como esses termos estão separados, eu posso integrar. Então, integral de dV sobre V, deixa eu mudar de cor. Integral de dV sobre V, integral de dP sobre P, que vai me dar logaritmo. Tá? Aqui eu esqueci o 3/2 que multiplica esse aqui. Então aqui também tem um 3/2. Então aqui eu vou obter 5/2 ln de V mais 3/2 ln de P mais a constante de integração. Então esse 5/2 pode vir aqui para o expoente, esse 3/2 pode vir aqui para o expoente. Tá? Isso aqui é igual a zero, né? Então isso aqui é igual a zero, posso passar a constante para o lado de lá, posso juntar os logaritmos. Então vai aparecer um V na 5/2 e um... Então antes eu posso até, antes de fazer, eu já podia ter cortado esse 2 aqui, dividido tudo por 3, né? Então desaparece essa fração e aqui ficam uns 5/3. E aí eu integro. Tá? E aí sai essa forma que a gente já conhece. Tá? O ponto-chave aqui é usar a relação entre U, P e V
para, na primeira lei da termodinâmica, a gente se livrar desse DU. Tá? Então, fazendo isso, a gente tira a curva adiabática do gás ideal. Se eu tiver um gás ou um sistema mais complicado, eu vou procurar qual é a relação aqui de U, P e V e vou obter uma adiabática bem mais complicada. Tá? Mas para o caso simples, é assim que a gente faz. Bom, então a aula de hoje era isso, a introdução das variáveis intensivas. A gente vê, principalmente aqui, como é que a gente calcula e que tipo de função eu tenho aqui. A gente agora vai justificar que essas variáveis são, de fato, aquelas quantidades que antes a gente chamou de temperatura, pressão e potencial químico, e vamos mostrar que essas variáveis se comportam exatamente como temperatura, pressão e potencial químico. Tá? Daí, com isso, a gente vai mostrar essa correspondência e vamos fazer uma série de exemplos para ver como é que a gente trabalha com elas e, ao mesmo tempo, vendo outras propriedades, né, que saem daqui. Tá? Depois a gente vai gastar um tempinho fazendo esse processo, né, a partir da equação da relação fundamental, achar as equações de estado, mas principalmente o vice-versa. Como é que eu saio do conjunto de equações de estado e reconstruo a relação fundamental, tá? Sem perder informação. Tá? E a gente vai gastar algumas aulas nisso. Então, na próxima aula a gente continua, depois do feriado, tá? A gente continua a discussão sobre essas variáveis intensivas. Daí a gente vai discutir a plausibilidade delas, né? Como, de fato, para justificar o uso dessa notação que a gente já introduziu hoje. Tá? Então, isso não está ainda completamente justificado. Isso é, então, a próxima aula.